Fala, meus amigos, vamos aqui a uma análise especial da Petrobras, da PETR4, retomando aqui a questão das análises especiais. Esse ativo eu vou comentar aqui em diferentes prazos operacionais, desde o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário. O objetivo aqui é trazer um panorama geral do ativo para quem está comprando no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo, enfim, qual o contexto que está nesse momento e o que eu faria nesse momento, independentemente aí da questão do prazo. Vamos lá, vamos começar aqui pelo gráfico anual. No decorrer dessa análise, você deixa um like, deixa um joinha. Essa análise vai ficar primeiramente restrita aos membros do canal, vão ter acesso aí antecipadamente, e provavelmente daqui a uns 5, 7 dias eu devo liberar essa análise para todos aqui dentro do canal. Vamos lá, começando aqui, lembre-se de deixar seu like. Gráfico anual, dá para perceber que a ação está dentro de uma boa tendência de alta de longo prazo. Mas são vários anos vindo aqui para cima, teve um ano pequenininho aqui, não tão forte para cima, mesmo assim alta de 18%, comparado não tão forte quanto o ano anterior, que subiu 94,44%. A expectativa ainda é positiva, ou seja, não tem um sinal de baixa aqui. Mas, considerando um gráfico quadrimestral, lembrando, quando eu estou no gráfico anual e eu vou descendo o tempo gráfico, é como se eu estivesse colocando uma lupa aqui, vendo os chamados fractais, né? Mais barras do que como é que aconteceu essa subida aqui. Então, eu estou colocando aqui um gráfico quadrimestral, que a cada 3 barras dessa, ela representa aquela barra lá maior do gráfico anual. Ou seja, 84 dias úteis, contabilizando aí uns 4 meses. A tendência também aqui é de alta, movimento de subida de mínimas ascendentes, uma sequência gigante de mínimas ascendentes, ó, sem quebra, só que se a gente olhar aqui, já está começando a perder força no movimento. As barras estão ficando menores e está superando por pouco a máxima do anterior e não está ganhando tanta força. Então, como o preço está um pouco mais afastado da média móvel exponencial de 10 períodos, que está nesse momento aqui de 27,64, lembrando, esse gráfico a gente está falando de gráfico para decisão de longo prazo. Se eu fosse tomar uma decisão de longo prazo, onde é que eu aporto com mais vigor aqui em cima desse papel? Se ele cair aqui e voltar para perto dessa média, seria um dos pontos aqui, igual ficou patinando em cima da média aqui, um dos pontos mais interessantes de se aportar para longo prazo. Existem outras formas em prazos menores, mas aqui só olhando esse gráfico seria uma forma de conduzir aí uma entrada pensando numa melhor relação de risco-retorno para longo prazo. Entrar comprando aqui para longo prazo, você tem um risco com uma relação de risco-retorno menor. Então, eu teria que usar um prazo menor para buscar uma entrada um pouco mais interessante, mesmo antes de bater nessa região aqui. Não que vai vir bater nos 27,74, a média vai subindo. Não que vai bater logo, começar a cair já vai bater na média, mas é bom a gente olhar para um prazo menor. Então, a tendência de longo prazo, vista pelo gráfico anual e pelo gráfico quadrimestral, de alta. Só que como já tem um movimento muito longo de subida e algumas barras dando sinal de fraqueza, ficaria um pouco mais restrito à entrada aí no ponto que se encontra. Olhando para o gráfico mensal agora, onde a gente monitora ali a tendência de médio para longo prazo, aqui a gente tem aqui, ó, uma tendência de alta que a correção, uma boa parte da correção desse movimento aqui de alta, que eu estou colocando aqui essas setas, ele aconteceu de forma mais lateral, batendo na média, e dentro do que eu falei no gráfico quadrimestral, qual é o ponto mais interessante de aporte de prazo maior? Aqui na média lá do gráfico quadrimestral. E aqui eu, pensando no médio prazo, um ponto aqui de entrada para aporte de prazo maior e vai colocando ali, testando a média. Só que o que eu falei que está perdendo força, que é que no mensal fez, depois de ter ficado um tempão lateral, bateu, gerou um sinal de alta. Na hora que deveria dar uma estilingada para cima, ela fraquejou, os 2 últimos meses foram fracos, e esse mês está perdendo a mínima do mês anterior. Então está gerando um sinal de baixa. É um ponto de alerta. Então, eu já vou comprar aqui o ativo? Não. Qual seria a alternativa? Eu vou avaliar os próximos meses ou as próximas semanas, dá para olhar um gráfico semanal que eu vou mencionar, para buscar uma compra em prazo menor em algum sinal de alta num fundo, num ponto de suporte importante. Ou, se no próximo mês se eu estivesse de fora, né, se no próximo mês ela voltar e já superar a máxima desse mês, abrir essa compra porque ela estaria revertendo um topo no gráfico mensal, criando expectativa um pouco maior de alta. Mas o ideal é ter uma correção, seria ter uma correção um pouquinho maior. Tá?
Mesmo se ela fizer isso aqui, ó, eu colocaria menos capital, não colocaria muito capital por conta disso aqui, ó. Por conta disso aqui. Nesse movimento já está bem lá em cima, a relação risco-retorno começa a ficar mais reduzida. Gráfico semanal. Só para mencionar aqui no mensal que o que começa a deteriorar essa tendência é o retorno do preço para baixo desse nível aqui, ó. Ao retornar abaixo dos 32,57, mínima do mês de dezembro, desculpe, de novembro, mínima do mês de novembro do ano passado, isso aqui seria um indício de mudança da tendência, ficando a tendência indefinida e aumentando a probabilidade de ter a correção lá do gráfico quadrimestral, num prazo maior, da tendência de alta de um prazo maior. A tendência aqui ficaria indefinida, do prazo maior é ainda de alta, mas dentro de um processo de correção. No gráfico semanal, a gente está tendo uma semana muito forte de baixa, 4,64%, e ela vinha se sustentando acima da média, ó, bateu, rompeu essa máxima, deveria voltar desse jeito para cá? Não é que o que é que deveria acontecer, não é que deveria ter subido. A questão é, em termos de manutenção da tendência de alta, do zigue-zague ascendente, não deveria ter perdido essa mínima aqui. Então, isso já é um primeiro indício da tendência aqui já ter ficado indefinida, perdeu a mínima lá do gráfico mensal, que entrou num processo de correção da tendência de alta do gráfico mensal. Só que aqui no gráfico semanal a tendência já ficou indefinida, a tendência de curto a médio prazo. Nesse caso, já tem um sinal para comprar o ativo para curto a médio prazo? Não tem. Onde é que eu me interessaria, de repente, por uma compra de curto a médio prazo nessa ação? Se ela ficar aqui mais umas semanas aqui assim, ó, batendo aqui nessa região, que é a região de topo ali anterior, e gerar algum sinal de alta aqui, arriscando um pouquinho mais, de sinal de alta por aqui assim. Ó. A outra, ela respeita essa média, fica aqui mais umas 2 semanas e depois vai lá no mês de março e depois supera essa máxima que eu mencionei no mensal, que seria a reversão do topo lá no gráfico mensal, que abriria espaço para fazer uma entrada aqui. Então, essas seriam as duas formas, e a outra é a ação voltar para essa faixa aqui assim, ó, para essa faixa aqui de preço, por volta aqui dessa região dos 33,60 até a região ali dos 32,80, volta aqui para esse patamar, bateu aqui, possibilidade de arriscar a compra aqui nessa região. No gráfico diário, essa queda que a gente está vendo no gráfico semanal está sendo proporcionada pelo pregão de hoje, que caiu 3,53%, e que quebrou a estrutura de alta do gráfico diário. Então a tendência também ficou indefinida aqui, tendência indefinida no diário e no gráfico semanal. E isso gera uma expectativa de quê? De poder ter algo mais para baixo após alguma tentativa de subida, de correção. Por esse motivo, não seria o ativo que eu abriria compra nesse patamar. Mas, Dalton, vai que ela sobe aqui, pode subir. Só estou falando que não encaixa para mim. Não estou falando para você não fazer isso. Estou falando que eu não faria isso porque não encaixa dentro da minha metodologia fazer essa entrada aqui. Olhando tudo que eu já falei do contexto desse papel, não consigo ver como uma baita oportunidade essa entrada aqui. Agora, falando que como eu estou no gráfico diário, eu vou falar de swing trade. De swing trade, o que chamaria atenção é sinais de alta acima dessa região aqui, que eu já vinha comentando nas análises de fechamento, que é acima dessa região dos 37,70, 37,30, beleza, me interesso para buscar alguma compra se gerar um sinal de alta para cima dessa região, não precisa bater nela. O que seria ruim para a tendência é ela fechar abaixo dessa região dos 37,70, 37,30, foi o que aconteceu no pregão de hoje, foi pior do que isso, ela não só fechou abaixo, como ela oscilou abaixo dessa mínima, então ela já reverteu, ela só fechasse abaixo e não tivesse oscilado aqui abaixo, ela teria enfraquecido a tendência. Agora, além de ter fechado bem abaixo, 36,61, ainda perdeu essa mínima, a tendência foi revertida e gerou uma expectativa, a tendência está indefinida, mas com viés de baixa. Logo, os próximos pregões tentou aqui subir de maneira fraca, gerou topo descendente para baixo da média, ficaria mais interessado em venda nessa ação de swing trade. Então, de maneira geral, para o curto prazo, eu olharia um pouquinho, para falando de swing trade, eu olharia um pouquinho mais para venda, olhando, monitorando aí a reação do mercado após esse pregão, pode ser pelo gráfico diário ou pelo gráfico 120 minutos. Olhando para um prazo maior, curto a médio prazo, aqui eu só buscaria compra mais em nível suposto mais abaixo, após pelo menos mais essa aqui, mais 2 semanas, da forma que eu já mencionei. Olhando para um prazo mais longo para entrada, reversão desse topo, ou mais próximo dessa região de suporte, como eu mencionei até lá no semanal, para buscar uma compra de fundo lá próxima. No ideal, não perder essa mínima dos 32
esse 57. Entrar comprando aqui, eu quero fazer uma compra aqui em Petrobras para o longo prazo, eu colocaria pouco capital, até mesmo nesse rompimento aqui dessa reversão, colocaria pouco capital, mas aqui para quem está de fora seria uma forma também de entrar em PETR4 na superação dos 38,66, que é a sua atual máxima histórica. É isso, amigos. Se foi útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha. Agradeço demais. Até breve.